Imagine por um segundo que hoje fosse o último dia em que você se permite continuar do mesmo jeito. O último dia em que você adia o que sabe que precisa fazer. O último dia em que você aceita viver uma vida abaixo do seu verdadeiro potencial. Porque enquanto você se conforma em ser sempre o mesmo, há outros lá fora que em silêncio estão se transformando a cada dia, passo a passo, na melhor versão de si mesmos. Não é sorte, não é talento, é uma decisão diária. Uma luta contra a preguiça, contra as desculpas, contra a mediocridade que sussurra que amanhã será um momento melhor. Mas o amanhã perfeito não existe. Só existe o hoje. Só existe este instante. E a pergunta é, você vai continuar sendo apenas um espectador da sua vida ou vai se obrigar, de uma vez por todas, a melhorar dia após dia até que ninguém te reconheça, nem mesmo você? Antes de começar, quero que você pare um momento e escreva nos comentários: minha mudança começa agora, com estoicismo. Faça isso como um compromisso com você mesmo, um primeiro passo rumo à sua melhor versão. Vamos juntos nessa jornada. Número 1. Não haja por impulso, responda com inteligência. Toda vez que algo te incomoda, toda vez que alguém tenta te provocar, toda vez que a vida te testa, existe uma fração de segundo que pode mudar tudo. É um espaço tão pequeno que a maioria nem percebe que ele está ali, mas ele existe. E nesse espaço você tem o poder de decidir quem você vai ser. A maioria reage sem pensar, no automático, como se fosse prisioneira das próprias emoções. Basta uma palavra ofensiva, um olhar que incomoda, uma situação inesperada e já estão gritando, explodindo ou tomando decisões das quais depois se arrependem. Mas os estoicos ensinavam algo completamente diferente. Eles diziam que é nesse instante entre o que acontece e o que você escolhe fazer depois que está a sua verdadeira liberdade. Você não precisa reagir. Você não precisa ser escravo do que sente naquele momento. Você pode responder com sabedoria. Pode parar, respirar e se perguntar o que a minha melhor versão faria agora. Esse simples ato de pausar devolve o controle para você. Você não imagina quantos erros poderia evitar se apenas aprendesse a esperar alguns segundos antes de agir. A raiva perde a força quando você a observa sem se mover. A ansiedade se dissolve quando você respira em vez de fugir. A frustração desaparece quando você escolhe pensar em vez de atacar. Isso é inteligência emocional. Isso é o que te separa de viver reagindo como um animal e te aproxima de viver como um ser racional, que entende que nem tudo merece uma resposta impulsiva. Quando alguém tenta te provocar, o verdadeiro objetivo não é o que essa pessoa diz ou faz, mas sim a forma como ela espera que você reaja. Porque quando você reage imediatamente sem pensar, está entregando o controle a ela. Está dando a ela o poder de manipular suas emoções, de tirar você do seu centro, de controlar suas atitudes. Mas quando você escolhe não reagir e responde com calma, com razão, você mostra que é você quem tem o controle de si mesmo. A prática da pausa consciente pode mudar a sua vida. Não é fácil no começo, porque fomos programados para responder automaticamente. Mas cada vez que você escolhe esperar, cada vez que você respira antes de agir, cada vez que você pensa antes de falar ou decidir, você se fortalece. Os estoicos não eram frios, nem indiferentes. Eles eram mestres em dominar suas emoções. Não porque não sentissem nada, mas porque aprenderam a não se deixar dominar pelo que sentiam. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu que a alma se torna invencível quando aprende a não se deixar levar pelas impressões do momento. E é exatamente isso que você precisa treinar. Nem tudo merece a sua energia. Nem tudo precisa de uma resposta imediata. Nem tudo é tão urgente quanto parece quando você está sob pressão. Da próxima vez que sentir que vai explodir, que vai reagir sem pensar, faça o contrário. Pare, respire, observe o que você está sentindo sem se mover. Permita-se aquele pequeno espaço entre o que acontece e o que você vai fazer. É nesse espaço que você pode mudar a sua história.
É nesse espaço que você pode escolher agir com calma em vez de agir com raiva. Agir com sabedoria em vez de agir por impulso. E quanto mais você praticar, mais dono de si mesmo você vai se sentir. Porque o verdadeiro domínio pessoal não aparece quando tudo está tranquilo, mas sim quando a tempestade chega e você escolhe não ser arrastado por ela. Lembre-se disso todos os dias. Você não é um animal que reage por instinto. Você é um ser humano capaz de pensar, de refletir, de escolher. E cada escolha que você faz está te construindo ou te destruindo. Não importa quantas vezes você já tenha falhado no passado. Hoje você pode começar a treinar essa pausa. Hoje você pode começar a responder em vez de apenas reagir. Hoje você pode se transformar na pessoa que não se deixa manipular pelo que sente em um momento de fraqueza. Porque quando você aprende a responder com sabedoria, cada situação se torna uma oportunidade para provar a si mesmo que você tem o controle. Não do mundo, não das outras pessoas, mas de você. E no fim do dia, isso é o que realmente importa. Número 2. Não dependa da motivação, faça mesmo quando ela não estiver presente. Um dos maiores erros que cometemos é esperar sentir motivação para começar a fazer aquilo que sabemos que precisamos fazer. Acreditamos que um dia vamos acordar cheios de energia, com uma voz interior nos empurrando com força para levantar cedo, treinar, estudar, trabalhar nos nossos projetos. Mas esse dia quase nunca chega. E quando chega, dura tão pouco que não é suficiente para construir nada sólido. Porque a motivação é como uma faísca, aparece por um momento e logo desaparece. Ela não é um motor confiável, não é uma base estável para construir uma vida forte. Os estoicos já sabiam disso. Eles não ficavam esperando sentir vontade. Eles entendiam que o dever deve ser cumprido com ou sem ânimo, que as ações corretas não dependem do humor do momento. Quantas vezes você já disse a si mesmo que começaria amanhã, que faria melhor quando estivesse mais motivado, que precisava se sentir inspirado antes de agir? E enquanto isso, os dias continuam passando e você continua parado no mesmo lugar. A motivação se torna uma armadilha quando você a transforma em uma condição para agir. Porque ela te faz acreditar que você precisa sentir alguma coisa para fazer o que já sabe que precisa fazer. Mas a verdade é que o que você precisa é decidir. Decidir que você vai agir mesmo sem vontade. Decidir que você não precisa se sentir inspirado para avançar. Decidir que o seu compromisso com aquilo que você quer construir é mais importante do que o estado emocional em que você se encontra. Pergunte-se agora mesmo que tipo de pessoa eu quero ser. Alguém que só avança quando sente vontade, ou alguém que se mantém firme e constante mesmo sem motivação. A diferença entre quem conquista algo e quem fica esperando é que os primeiros entenderam que a disciplina é muito mais poderosa que a motivação. A disciplina é como um músculo que você treina todos os dias quando escolhe fazer o que é certo, mesmo sem sentir vontade. É essa força que te levanta da cama quando ela te chama para ficar. É essa voz interna que te lembra que o seu propósito vale mais do que o conforto momentâneo. Marco Aurélio escreveu que não nascemos para o prazer, mas sim para o dever. E esse dever nem sempre é agradável, nem sempre é confortável, nem sempre é fácil. Mas é justamente aí que o caráter é forjado. É nos dias em que você não tem vontade. Nos dias em que tudo dentro de você quer desistir, mas você escolhe continuar. Porque toda vez que você faz isso, você prova a si mesmo que é mais forte do que as suas emoções. Que você é capaz de agir com razão e não com capricho. Que você pode ser constante mesmo quando a motivação já foi embora há muito tempo. Cada ação que você realiza sem esperar por motivação, constrói a identidade de alguém imparável. Porque você sabe que não pode confiar sempre no que sente, mas pode confiar no seu compromisso. Não se trata de fazer tudo perfeito todos os dias, mas sim de não desistir. De aparecer mesmo quando estiver cansado. De insistir mesmo quando não estiver vendo resultados imediatos. De continuar no caminho, mesmo quando ele parecer repetitivo. Isso é o que te torna uma pessoa verdadeiramente disciplinada. E a disciplina, ao contrário da motivação, é uma força que cresce cada vez que você a usa. Pare de se perguntar se você está com vontade. Comece a se perguntar que tipo de pessoa você quer ser.
Porque toda vez que você escolhe agir sem esperar se sentir pronto, você está fortalecendo o seu caráter. Você está treinando a sua mente para não depender de impulsos. Você está transformando cada pequeno ato em um passo em direção à pessoa que você quer se tornar. Não subestime o poder da constância silenciosa. Não subestime o que você pode conquistar se decidir agir todos os dias. Não importa como você se sinta, porque a verdadeira transformação não acontece nos dias de inspiração. Ela acontece nos dias em que você continua, mesmo sem vontade. E são esses dias que no final te tornam imparável. Número 3. Não insista em mudar o que está fora do seu alcance. Tudo o que você tenta controlar, mas que na verdade nunca esteve sob o seu controle, se transforma em um peso invisível que rouba a sua paz e a sua energia. A mente humana tem uma tendência natural de querer que tudo aconteça do nosso jeito, de resistir às mudanças, de lutar contra o inevitável, de travar uma guerra contra a realidade. Mas essa guerra só te esgota, porque a realidade não muda por mais que você resista. Quanto mais você se agarra ao que não pode mudar, mais você sofre. Porque a dor não está no que aconteceu, mas na história que você conta para si mesmo, na expectativa que você se recusa a abandonar, no desejo de que as coisas sejam diferentes do que realmente são. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em aceitar o que não depende de você e focar toda a sua energia na única coisa que está sob o seu controle: a sua atitude, as suas ações e a maneira como você interpreta o que acontece. Quando você se agarra a alguém que já foi embora, quando você se prende a uma situação que já passou, quando você se frustra porque algo não saiu como você queria, tudo o que você está fazendo é dar poder ao que não depende de você. E esse poder que você entrega ao que está fora do seu controle é exatamente o que você retira da sua própria vida. É como caminhar com uma pedra no sapato, sabendo que pode tirá-la a qualquer momento, mas decide continuar sofrendo esperando que a pedra desapareça sozinha. Isso é exatamente o que fazemos toda vez que nos recusamos a aceitar o que já é um fato. Marco Aurélio disse com clareza: se algo externo te causa dor, não é isso que te afeta, mas a percepção que você tem sobre isso. E você tem o poder de mudar essa percepção a qualquer momento. Essa frase é uma chave, porque ela te lembra que você não precisa que a situação mude para ter paz. Você precisa mudar a si mesmo. Você precisa soltar aquela expectativa, parar aquela luta interna, deixar de lado o desejo de que as coisas tivessem sido diferentes. Porque a vida não pede a sua permissão para mudar. A vida muda sem avisar, sem consultar, sem explicar, e você pode escolher ficar preso na reclamação, ou pode se levantar e começar a construir a partir daquilo que você realmente pode controlar. Aceitar o que você não pode mudar não é desistir. Não é se resignar, não é cruzar os braços e ficar parado. É redirecionar a sua força para o que está nas suas mãos. É decidir que você não vai mais desperdiçar energia com o que está fora do seu controle. É entender que existe uma linha bem clara entre o que depende de você e o que não depende. E cruzar essa linha só te leva a um sofrimento que não leva a lugar nenhum. O que as pessoas pensam de você não depende de você. Se alguém fica ou vai embora, não depende de você. O que já passou, não depende de você. O que alguém faz ou diz, não depende de você. Mas como você reage, como você segue em frente, como você interpreta o que acontece, isso depende totalmente de você. Muita gente vive presa esperando que algo ou alguém mude para finalmente sentir paz. Mas essa paz nunca chega, porque sempre vai existir algo que foge do seu controle. Por isso o estoicismo te convida a praticar essa aceitação todos os dias. A se lembrar que o seu poder está dentro, não fora. Que o seu bem-estar não está nas mãos de ninguém além de você. E que enquanto você continuar focado no que está fora do seu alcance, vai viver frustrado, preso, esperando que o mundo se encaixe nos seus desejos. Mas quando você volta para si mesmo, quando percebe que pode soltar esse peso e direcionar a sua energia para o que você realmente pode transformar, tudo muda. Número 4. Pare de reclamar e comece a focar em encontrar soluções. Reclamar se tornou o esporte favorito de quem se sente vítima da vida. É fácil reclamar. É confortável. Não exige esforço. Não pede soluções. Só requer abrir a boca e deixar que a negatividade saia sem nenhum filtro.
Mas o que muitos não percebem é que, cada vez que reclamam, estão desperdiçando a energia que poderiam usar para mudar aquilo que tanto criticam. A reclamação é uma armadilha mental que dá a falsa sensação de que você está fazendo algo, quando na verdade só está reforçando a sua impotência. Porque repetir 1000 vezes o quanto as coisas estão ruins não melhora nada, apenas te deixa cada vez mais frustrado e fraco. O verdadeiro problema não é o que acontece com você, mas sim a maneira como você escolhe enfrentar isso. Você pode passar horas, dias, semanas repetindo para si mesmo o quanto tudo é injusto. Pode espalhar sua amargura para os outros. Pode buscar quem te escute, quem te dê razão, quem valide a sua dor. Mas nada disso vai mudar o que está acontecendo. Pelo contrário, cada reclamação que você repete reforça na sua mente a ideia de que você não pode fazer nada. Você se torna prisioneiro das suas próprias palavras. Alimenta o problema em vez de solucioná-lo. E quanto mais você reclama, menos energia você tem para agir. A sabedoria está em romper esse ciclo, em parar cada vez que sentir vontade de reclamar e se perguntar: isso que estou dizendo me aproxima de uma solução ou me afunda ainda mais no problema? Porque a verdade é que você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor. A vida vai continuar te trazendo desafios, pessoas difíceis, situações inesperadas. Mas o que você sempre pode controlar é como escolhe reagir. Você pode escolher ser parte do problema ou pode escolher ser parte da solução. Cada vez que você redireciona sua energia da reclamação para a ação, você se fortalece, deixa de ser vítima e se torna protagonista. Você muda o foco daquilo que está fora do seu controle para o que está de fato nas suas mãos. E é nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Porque enquanto muitos ficam presos na crítica, você já está trabalhando no próximo passo. Enquanto outros gastam energia falando sobre como tudo está errado, você já está construindo o que vem depois. Isso é o que separa quem avança de quem continua parado no mesmo lugar. Os estoicos ensinavam que a única coisa que realmente nos pertence é a nossa capacidade de escolher como vamos responder ao que acontece conosco. Você não pode controlar o clima, mas pode decidir qual atitude terá diante da chuva. Você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, mas pode decidir como vai reagir. Você não pode mudar o que já aconteceu, mas pode decidir o que vai fazer a partir de agora. Essa é a verdadeira liberdade. Esse é o verdadeiro poder. Porque enquanto você continuar culpando o que está fora, você segue sendo escravo das circunstâncias. Mas quando você escolhe agir a partir da sua responsabilidade, você recupera o controle da sua vida. Na próxima vez que sentir vontade de reclamar, pare, respire. Assuma a responsabilidade. Pergunte-se o que você pode fazer agora mesmo para melhorar, mesmo que seja só um pouco, a situação. Não precisa ser a solução perfeita. Não precisa ser nada grandioso. Só precisa ser uma ação que te tire da paralisia. Porque cada pequeno passo conta. Cada movimento em direção à solução te afasta do papel de vítima e te aproxima da pessoa que você realmente quer se tornar. Não desperdice sua energia com o que você não pode mudar. Não entregue seu poder à reclamação. Não se torne alguém que só sabe falar dos problemas, mas nunca faz nada para resolvê-los. Decida que a partir de hoje, você vai usar cada desafio como um treino para fortalecer seu caráter. Decida que cada dificuldade será uma oportunidade para crescer. Decida que você será reconhecido como alguém que age, e não como alguém que apenas reclama. Número 5. Seu sofrimento depende de como você escolhe interpretá-lo. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, mas apenas uma delas afunda enquanto a outra sai mais forte. Porque não é o que acontece que realmente te destrói, mas sim como você escolhe interpretar o que acontece. O sofrimento não vem dos fatos em si, vem das histórias que você conta para si mesmo sobre esses fatos. Vem da maneira como você decide enxergar o que está acontecendo com você. E essa é uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar, porque é muito mais fácil culpar as circunstâncias do que assumir que você tem o poder de mudar a sua perspectiva. Toda vez que algo te machucar, toda vez que você sentir que não aguenta mais, pare e se pergunte: será que é realmente a situação que está me destruindo ou é o que eu estou pensando sobre ela?
porque você pode estar vivendo uma perda, uma rejeição, um fracasso, e escolher se afundar no papel de vítima, repetindo 1000 vezes o quanto tudo é injusto. Ou você pode olhar para essa mesma situação como um campo de treinamento para o seu caráter, como uma oportunidade de provar a si mesmo que você é mais forte do que imagina, como uma lição que só pode ser aprendida se você tiver coragem de olhar além da dor. A atitude com que você enfrenta cada dificuldade é o que faz a diferença entre ficar paralisado ou continuar crescendo. Não se trata de fingir que não dói, nem de negar o que você sente. Trata-se de entender que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você pode sentir dor e mesmo assim continuar avançando. Pode sentir medo e mesmo assim continuar agindo. Pode sentir tristeza, e mesmo assim continuar construindo. Porque o que realmente importa não é o que você sente, mas sim o que você escolhe fazer com o que sente. Cada desafio que você enfrenta pode ser uma desculpa para desistir ou uma oportunidade para se fortalecer. A escolha é sua. Você decide como quer enxergar o que está vivendo. Porque a sua mente tem o poder de transformar uma derrota em uma lição. Tem o poder de transformar uma perda em um novo começo. Tem o poder de transformar um fracasso na melhor escola da sua vida. Mas para isso, você precisa treinar a sua atitude. Precisa parar de ver os problemas como castigos e começar a enxergá-los como oportunidades. Lembre-se de que ninguém cresce quando tudo é fácil. Ninguém se fortalece quando tudo sai como esperado. O verdadeiro crescimento acontece no meio do caos, no meio da dor, no meio da incerteza. Porque é nesse momento que você precisa tirar o melhor de si. É nesse momento que você precisa aprender a confiar na sua capacidade de resistir, de se adaptar, de superar o que parecia impossível. E essa confiança não nasce esperando que as coisas melhorem. Ela nasce quando você escolhe ter a atitude certa mesmo diante do que não pode controlar. Todos os dias você enfrenta pequenas e grandes situações que testam a sua atitude. Você pode escolher reclamar ou agradecer, pode escolher desistir ou insistir, pode escolher enxergar o problema ou buscar a oportunidade. Essa escolha é sua, e cada vez que você escolhe a atitude certa, você prova para si mesmo que o poder sempre esteve dentro de você, não no que acontece, não no que os outros fazem, mas em como você decide enfrentar tudo isso. Não subestime o poder de uma atitude forte. Não subestime o que você pode conquistar quando decide enxergar cada dificuldade como um mestre, porque enquanto muitos ficam presos na dor, você pode seguir em frente. Enquanto muitos desistem, você pode continuar crescendo. Enquanto muitos perguntam por que isso está acontecendo comigo, você pode se perguntar o que eu posso aprender com isso para me tornar ainda mais forte. Número 6. A dor é inevitável. Mas você pode decidir como enfrentá-la. A dor vai chegar. Não importa o quanto você tente evitar. Não importa o quanto você planeje. Não importa o quanto você tente fazer tudo perfeito. Em algum momento a vida vai te golpear. E quando isso acontecer, você terá duas opções: resistir e prolongar o sofrimento, ou aceitar e transformar essa dor em uma oportunidade para se fortalecer. Porque a dor em si não destrói ninguém. O que realmente te derruba é a história que você cria em torno dessa dor, é a maneira como você a rejeita, é a forma como você se agarra à ideia de que isso não deveria estar acontecendo com você. Todo mundo sofre, ninguém está imune, nem o mais forte, nem o mais sábio, nem o mais bem-sucedido. Todos enfrentam perdas, fracassos, decepções e momentos em que parece que nada faz sentido. Mas o que separa os que ficam presos na dor dos que conseguem superá-la, é a atitude que escolhem ter diante do inevitável. Resistir à dor só a multiplica. Porque quando você se recusa a aceitá-la, quando você rejeita o que está sentindo, quando você se pergunta repetidamente por que comigo, você está alimentando esse sofrimento. Você revive isso mentalmente, roda em círculos, e sem perceber, transforma tudo em um ciclo interminável que te aprisiona. Os estoicos entendiam que a dor faz parte do preço de estar vivo, mas eles também sabiam que nenhuma dor vem sem uma lição. Cada golpe pode te quebrar ou pode te forjar, e essa escolha sempre é sua. As grandes figuras da história não chegaram onde chegaram porque tiveram uma vida fácil.
Elas chegaram porque aprenderam a atravessar a dor sem desistir, porque transformaram cada dificuldade em uma chance de crescer, porque deixaram de se perguntar por que isso está acontecendo comigo e começaram a se perguntar o que eu posso aprender com isso. Essa é a pergunta que te liberta. Essa é a pergunta que transforma a dor em poder. Pense agora na sua própria vida. Lembre-se dos momentos mais difíceis que você já viveu. Aqueles que na época pareciam insuportáveis. Aqueles que te fizeram sentir que você não conseguiria continuar. Agora olhe para você. Você ainda está aqui. Ainda está de pé. Talvez com cicatrizes, talvez com feridas que ainda estão se curando. Mas você continua. E se você olhar com atenção, vai perceber que esses momentos te ensinaram algo que hoje faz parte da sua força. Você aprendeu a deixar para trás o que te machucava. Aprendeu a valorizar o que realmente importa. Aprendeu que você é capaz de suportar muito mais do que imaginava. E essa lição só chegou porque você teve coragem de atravessar a dor. Da próxima vez que a vida te testar, não fuja. Não pergunte por que de novo. Não se esconda no papel de vítima. Pare, respire e pergunte a si mesmo o que você pode fazer para sair dessa situação mais forte. Porque sempre há algo a aprender. Sempre há algo que você pode transformar. A dor não é o fim. Ela é apenas uma etapa. É apenas uma parte do caminho. E toda vez que você escolhe enfrentá-la com dignidade, com coragem, com a determinação de não desistir, você se torna mais forte. Não porque a dor desaparece, mas porque você se transforma em alguém capaz de suportá-la sem se perder no meio do caminho. Lembre-se de que resistir só prolonga o sofrimento, mas a aceitação o transforma. Não se trata de se resignar. Trata-se de entender que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada, que cada queda pode te ensinar algo que você não aprenderia de outra forma, e que toda vez que você escolhe ver a dor como uma professora e não como uma inimiga, você dá mais um passo em direção à sua verdadeira força. Número 7. O excesso de conforto enfraquece a sua força interior. O excesso de conforto é uma armadilha silenciosa que destrói mais sonhos do que qualquer fracasso. Ele te faz acreditar que está tudo bem, que você está seguro, que não precisa se esforçar porque aparentemente tudo está em ordem. Mas enquanto você se acomoda, a sua mente enfraquece. Enquanto você evita o difícil, o seu caráter se apaga. Enquanto você se esconde no que já conhece, o seu potencial adormece. E o pior é que você nem percebe, porque o conforto é viciante. Ele te envolve aos poucos até você se transformar em alguém incapaz de encarar o que realmente te faria crescer. O verdadeiro desenvolvimento pessoal não acontece quando tudo é fácil. Ele acontece quando você enfrenta o desconforto, quando aceita o desafio, quando escolhe conscientemente a dificuldade como um caminho de transformação. Assim como os músculos crescem quando enfrentam resistência, o seu caráter e a sua mente só se fortalecem quando você se atreve a encarar o que incomoda. Toda vez que você escolhe permanecer no conhecido, no que já domina, no que não te desafia, você está se sabotando. Porque a vida não recompensa quem fica na zona segura, ela recompensa quem se atreve a ir além. O problema é que vivemos em uma cultura que glorifica o conforto. Tudo é feito para que você não precise se esforçar, para que você não sinta desconforto, para que tudo chegue até você com o mínimo de trabalho. Um botão e a comida chega na sua porta. Um clique e você tem entretenimento infinito. Uma mensagem e você evita uma conversa difícil. Mas quanto mais fácil tudo fica, mais frágil você se torna. Porque o conforto não constrói força. O conforto constrói fraqueza disfarçada de bem-estar. E quando a vida te derruba, quando a dificuldade real aparece, você descobre que não tem as ferramentas para resistir, porque nunca se permitiu treinar a sua mente e o seu caráter no desconforto. Pense em qualquer pessoa que você admira, qualquer história de sucesso, qualquer figura que tenha conquistado algo grande. Nenhuma dessas pessoas chegou lá escolhendo o caminho mais fácil. Todas tiveram que enfrentar desconfortos, sacrifícios, desafios que as fizeram duvidar, momentos em que tudo dentro delas gritava para desistir. Mas elas escolheram continuar.
escolheram o caminho difícil, escolheram crescer através do esforço, e isso foi o que as tornou fortes. Porque o verdadeiro sucesso não é para quem espera que tudo seja fácil, é para quem está disposto a fazer o difícil repetidas vezes. Todos os dias você tem a chance de escolher entre o caminho fácil e o caminho que te desafia. Você pode continuar onde está ou pode se mover em direção ao desconhecido. Pode continuar fazendo o mesmo ou pode se atrever a se incomodar para crescer. A escolha é sua, mas lembre-se disso, o que hoje te incomoda, amanhã será o que te fortalece. Cada vez que você escolhe enfrentar o frio, o cansaço, a preguiça, o medo, você está construindo um caráter que não se quebra quando as coisas ficam difíceis. Está treinando uma mente que não desiste diante da adversidade. Pare de buscar o fácil. Pare de se contentar com o confortável. Comece a buscar ativamente aquilo que te tira da zona de segurança. Faça aquela ligação desconfortável. Levante-se mais cedo. Encare aquela conversa pendente. Comece aquele projeto que você vem adiando há anos. Treine o seu corpo mesmo sem vontade. Aprenda algo novo, mesmo que pareça difícil. Porque cada uma dessas decisões, cada uma dessas pequenas batalhas, está te preparando para uma vida muito maior do que a que você tem hoje. Não se trata de sofrer por sofrer. Trata-se de entender que só através do esforço consciente é que se constrói a verdadeira força, que é atravessando o desconforto que você descobre do que realmente é feito, e que quanto mais você se treina no difícil, menos medo você terá do que está por vir. Porque você vai saber que é capaz de enfrentar qualquer coisa, que o seu caráter foi forjado no desconforto, que a sua mente está preparada para resistir a qualquer desafio, e que enquanto outros se enfraquecem na zona de conforto, você está se tornando alguém imbatível. Número 8. Não se identifique com seus pensamentos, apenas os observe. A mente não para, está sempre produzindo pensamentos, dia e noite, sem descanso. E a maioria desses pensamentos surge sem que você peça, sem que você queira, sem que você tenha controle. De repente, surgem ideias, lembranças, preocupações, cenários que talvez nunca aconteçam, imagens que você não pediu para ver, frases que você não gostaria de ouvir. E é exatamente aí que muitos se perdem, porque acreditam que o que pensam define quem são. Se identificam com cada pensamento como se fosse uma verdade absoluta. Mas não é. Você não é o que pensa. Você é quem observa o que pensa. Quando você entende isso, tudo muda, porque você deixa de ser prisioneiro da sua mente e se torna o dono dela. Você pode observar um pensamento negativo e não reagir. Pode ver uma ideia limitante surgir e não acreditar nela. Pode ouvir aquela voz que diz que você não é suficiente e não deixar que ela te controle, porque você não é essa voz. Você é quem a escuta. Você é quem decide se dá poder a ela ou se a deixa passar. É exatamente isso que o estoicismo ensina, desenvolver essa consciência que observa sem apego, que reconhece que os pensamentos não são fatos, que entende que o que aparece na sua mente nem sempre é verdade. A maioria das pessoas vive presa aos próprios pensamentos como se fossem realidades incontestáveis. Acreditam em cada história que a mente conta. Se identificam com cada medo, cada insegurança, cada lembrança dolorosa, e ao fazer isso, se tornam escravas de um filme que nem sequer escolheram assistir. Mas quando você para e observa sem julgar, quando percebe que esses pensamentos vêm e vão como nuvens no céu, você recupera o controle. Porque um pensamento só tem poder se você o alimenta. Marco Aurélio dizia que a mente se torna aquilo em que você pensa com mais frequência. É por isso que aprender a direcionar a atenção é tão importante. Você não pode impedir os pensamentos de surgirem, mas pode escolher em quais vai focar. Pode decidir quais pensamentos vai alimentar e quais vai deixar morrer de fome. Porque tudo o que você alimenta cresce, e tudo o que você ignora perde força. Essa é a sua verdadeira liberdade. Não é controlar o que surge na sua mente, mas decidir o que fazer com isso. O primeiro passo é entender que pensamentos são apenas pensamentos, eles não são você, eles não definem sua essência, eles não determinam seu destino. Eles são produtos momentâneos do seu estado mental, das suas experiências, das suas emoções.
Às vezes ajudam, às vezes atrapalham, às vezes te empurram para frente, às vezes te seguram, mas eles sempre estarão lá. Por isso, não se trata de eliminá-los, mas de aprender a observá-los sem que eles te dominem, sem apego, sem luta, sem resistência. Toda vez que surgir um pensamento que tenta te limitar, pare e observe como se estivesse assistindo a um filme. Veja como ele chega, como tenta te prender, como sussurra histórias que querem te fazer acreditar que você é fraco, que você não consegue, que você não vale nada. E nesse momento, lembre-se, você não é esse pensamento. Você é quem observa. Você é quem decide o que fazer com ele. Você pode deixar que ele te controle, ou pode deixá-lo passar como uma nuvem que simplesmente se vai. A prática da observação consciente não se domina em um dia. Ela exige treino, paciência e disciplina. Mas cada vez que você pratica, cada vez que escolhe ser o observador e não a vítima da sua mente, você se fortalece. Você percebe que pode viver em paz, mesmo quando a tempestade mental parece não ter fim. Você percebe que não precisa lutar contra os seus pensamentos, apenas precisa aprender a vê-los da distância certa. O verdadeiro poder não está em ter apenas pensamentos positivos. O verdadeiro poder está em não deixar que nenhum pensamento te defina, em saber que você é muito mais do que aquilo que a sua mente produz. Você é a consciência que observa, que escolhe, que decide. E quando você vive a partir desse lugar, nenhum pensamento pode te destruir, porque você já não é o prisioneiro dele. Você é o mestre. Número 9. Faça o que é certo. Mesmo quando ninguém estiver olhando, a verdadeira medida de quem você é não se revela quando todos estão te observando, nem quando você recebe aplausos, nem quando espera ser reconhecido. A verdadeira medida se revela quando ninguém está vendo, quando não há testemunhas, quando você poderia escolher o atalho, fazer o fácil, enganar, mentir ou trair seus próprios princípios, e mesmo assim decide fazer o que é certo. Isso é integridade. Isso é caráter. Isso é viver em coerência com quem você realmente diz ser, porque qualquer um pode agir corretamente quando existe uma recompensa visível. Qualquer um pode fingir ser honrado quando sabe que está sendo observado, mas apenas os verdadeiramente íntegros são capazes de manter sua retidão mesmo na mais absoluta solidão. Os estoicos ensinavam que a virtude é sua própria recompensa, que você não precisa de plateia, nem de aplausos, nem de aprovação para justificar as suas ações, porque agir bem é um compromisso com você mesmo, não com os outros. Toda vez que você escolhe fazer o certo mesmo que ninguém saiba, toda vez que você decide ser honesto quando poderia enganar sem ser descoberto, toda vez que você age com honra mesmo que ninguém reconheça, você se fortalece por dentro, você se torna alguém que se respeita, porque no fim do dia, a única pessoa que sempre saberá a verdade é você. Muitos vivem uma vida dupla, uma vida de aparências. Agem de uma maneira quando estão sendo observados, mas fazem o contrário quando acham que ninguém vai descobrir. E isso apenas os esvazia por dentro, porque sabem que estão se traindo, porque sabem que a imagem que mostram não é real, porque sabem que sua paz depende de uma mentira que pode desmoronar a qualquer momento. Mas quando você escolhe a coerência como caminho, você vive leve. Você não precisa lembrar qual mentira contou. Você não precisa se preocupar com quem está te observando. Você não precisa esconder nada. Porque sabe que o que faz, faz porque é o certo, não porque espera ser recompensado por isso. A coerência é um músculo que se fortalece cada vez que você escolhe ser você mesmo, sem máscaras, sem desculpas, sem duas caras. E a verdadeira paz chega quando você já não precisa da validação de ninguém para saber que está fazendo o certo. Porque a sua paz não depende do que os outros pensam, mas daquilo que você sabe, no fundo do seu ser. E quando você vive assim, você descobre que a verdadeira honra não é algo que se exibe, mas algo que se sente no silêncio da sua consciência. Não importa o quão pequena seja a ação, não importa se ninguém está vendo. Cada vez que você age com integridade, você está construindo algo muito maior do que uma reputação. Você está construindo uma relação saudável consigo mesmo, e essa relação é o que sustenta todo o resto. Porque quando você se respeita, você não precisa que os outros te respeitem.
Quando você se reconhece, você não precisa que os outros te reconheçam. Quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Marco Aurélio dizia que o homem nobre é aquele que exige mais de si mesmo, mesmo quando ninguém exige dele, porque ele sabe que a sua vida é o reflexo das suas decisões internas, não do que aparenta, mas do que realmente é quando está sozinho. E esse tipo de pessoa é a que realmente deixa uma marca. Não porque faz grandes discursos, não porque busca aplausos, mas porque vive com uma força silenciosa que inspira os outros sem dizer uma única palavra. Não se torne alguém que só faz o bem quando sabe que está sendo observado. Não condicione o seu caráter ao reconhecimento dos outros. Viva com retidão mesmo que ninguém te agradeça. Faça o que é certo mesmo que ninguém te premie. Porque cada uma dessas escolhas fortalece algo dentro de você que nenhum aplauso pode te dar: o orgulho de saber que você vive em coerência com os seus valores, de saber que você não precisa provar nada para ninguém porque você já sabe quem você é. Número 10. Prefira a ação às desculpas e evite ficar paralisado. O maior obstáculo entre quem você é hoje e quem você pode se tornar não é a falta de talento, nem a falta de recursos, nem a falta de oportunidades. O maior obstáculo é a paralisia que você cria quando se enche de desculpas. Quantas vezes você já pensou que precisa esperar mais um pouco, que ainda não é o momento certo, que amanhã será melhor, que quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais apoio, então sim você vai começar. Mas esse quando nunca chega, porque você sempre encontra outra desculpa para adiar o que sabe que deveria fazer hoje. A procrastinação é o veneno silencioso que mata mais sonhos do que qualquer fracasso, porque ela nem sequer te permite tentar. Ela te mantém preso na ilusão de que você está esperando o momento perfeito, quando na verdade você está apenas evitando agir. O sucesso não é construído naqueles dias em que tudo parece estar alinhado. O sucesso é construído quando você decide dar um passo, mesmo que pequeno, mesmo que desajeitado, mesmo que você não se sinta pronto. Porque cada passo, por menor que pareça, te aproxima da vida que você realmente quer viver. O movimento é o antídoto contra a paralisia. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ver todo o caminho. Você não precisa se sentir seguro. Você só precisa dar o primeiro passo. E quando você dá esse passo, algo dentro de você começa a mudar. Você começa a criar impulso. Você começa a quebrar as correntes invisíveis que te mantinham parado. Você começa a provar para si mesmo que pode avançar, mesmo quando tudo não está perfeito. Porque a perfeição é uma mentira que te mantém esperando para sempre. A verdadeira transformação acontece quando você decide se mover, mesmo sem ter tudo resolvido. Toda vez que você escolhe a ação em vez da desculpa, você está treinando a sua mente para ser uma mente que constrói, e não uma mente que adia. Você está mostrando que é capaz de vencer aquela voz interna que diz que ainda não é o momento. Porque a verdade é que o momento perfeito nunca vai chegar. Sempre haverá dúvidas, sempre haverá algo que poderia ser melhor. Mas se você continuar esperando por esse alinhamento ideal, vai passar a vida inteira sonhando, em vez de viver. Os estoicos ensinavam que a única coisa que você realmente tem é o momento presente. Você não tem garantia sobre o futuro. Você não pode controlar o que vai acontecer amanhã, mas você pode escolher o que vai fazer hoje. Você pode escolher agir agora. Você pode dar um passo, por menor que seja, que te aproxime do que você quer conquistar. E toda vez que você faz isso, você se fortalece, porque você quebra o ciclo da espera e começa a criar. Você não precisa de um plano perfeito. Você não precisa estar motivado. Você não precisa que tudo esteja ideal. Você só precisa se mover. Só precisa decidir que hoje você vai fazer algo diferente. Que hoje você vai dar mais um passo. Que hoje você vai escolher a ação em vez da desculpa. Porque cada pequeno movimento conta. Cada pequena decisão soma. E quando você olha para trás, percebe que não foi um grande salto que te transformou, mas sim a soma desses pequenos passos diários que você decidiu dar quando ninguém estava olhando, quando ninguém te aplaudia, quando ninguém te obrigava. A paralisia é confortável. Ela te dá uma falsa sensação de segurança, porque não te expõe ao fracasso. Mas essa segurança é uma prisão disfarçada.
Porque enquanto você fica parado, a vida continua. Enquanto você se enche de desculpas, outros avançam. Enquanto você espera que tudo seja perfeito, as oportunidades passam. E o que você realmente perde é o tempo, o único recurso que nunca volta. Escolha se mover, mesmo que seja devagar, mesmo que seja imperfeito, mesmo que você ainda não tenha tudo resolvido. Porque cada passo que você dá quebra uma barreira interna. Cada passo que você dá te aproxima da sua melhor versão. Cada passo que você dá te transforma em alguém que não vive apenas sonhando, mas que tem coragem de viver. Então não espere mais. Não invente mais desculpas. Dê esse primeiro passo agora. Porque o movimento é o que te leva para a vida que você sempre quis. E o momento de começar é hoje. Número 11. Fale menos e prove mais com as suas ações. Falar é fácil. As palavras saem rápido, sem esforço, sem custo. É tão simples prometer, dizer que vai mudar, que vai começar, que desta vez vai conseguir. É tão comum ver pessoas cheias de discursos bonitos, de frases motivacionais, de promessas que parecem incríveis, mas que nunca se transformam em realidade. Porque falar não custa nada. Fazer sim. A maioria das pessoas fica presa nas palavras. Acreditam que, só por falarem sobre o que pretendem fazer, já estão avançando. Mas na verdade, só estão adiando o que realmente importa a ação. Os estoicos foram claros. Seja alguém que fale pouco, mas que faça muito. Seja alguém que não precise prometer, que não precise gritar ao mundo o que pretende alcançar, que não precise anunciar cada passo que planeja dar. Seja alguém que simplesmente faz. Porque no final, o que realmente define quem você é não são suas palavras, são as suas ações. O que importa não é o que você diz que vai fazer, é o que você faz em silêncio, quando ninguém está te observando. O que importa não é o que você declara ao mundo, mas o que você demonstra com sua constância, dia após dia. Toda vez que você fala mais do que age, está enganando a si mesmo, porque as palavras criam uma falsa sensação de realização, fazem você sentir que está avançando, só porque disse em voz alta, mas você não avançou nada. Você só jogou palavras ao vento. Você só criou expectativas. Você só colocou na mesa promessas que, se não cumprir, vão acabar tirando sua credibilidade. As pessoas que realmente impactam não precisam falar muito, porque a vida delas fala por elas, porque os resultados são tão claros que não precisam de explicações. Você não precisa anunciar cada passo que vai dar. Não precisa contar para todo mundo seus planos, seus sonhos, suas metas. O que você precisa é agir, é se mover em silêncio, é trabalhar em você quando ninguém espera, porque aquilo que você constrói em segredo, é o que um dia vai falar tão alto que você não vai precisar dizer uma única palavra. O respeito se conquista com ações, não com discursos. A admiração se constrói com resultados, não com promessas. A verdadeira grandeza não faz barulho, ela se revela quando os fatos falam por si. Toda vez que sentir vontade de contar o que vai fazer, pare. Pergunte a si mesmo se o que você está prestes a dizer é algo que você realmente está disposto a cumprir, porque se não estiver, é melhor ficar em silêncio. Que você não seja conhecido como alguém que promete muito e faz pouco. Que você seja reconhecido como alguém que surpreende com o que realiza, sem precisar anunciar. Porque as palavras alimentam o ego, mas as ações constroem o caráter. Os estoicos praticavam a humildade do silêncio. Preferiam deixar que suas ações falassem por eles, porque sabiam que o verdadeiro valor não está no que você diz que vai ser, mas no que você demonstra que já é. E essas pessoas, que não precisam provar nada com palavras, são as que realmente deixam uma marca. Porque quando você fala pouco e faz muito, cada coisa que você conquista tem o dobro da força. Porque ninguém esperava, porque você não fez alarde, porque você simplesmente cumpriu. Não se torne alguém que vive de palavras vazias. Não se esconda atrás de promessas que nunca se realizam. Não desperdice sua energia dizendo o que vai fazer. Invista sua energia em realmente fazer.
porque o tempo que você gasta falando é o tempo que poderia estar usando para construir. Deixe que o silêncio seja a sua melhor estratégia. Deixe que suas ações sejam as que surpreendem. Deixe que sua vida seja o verdadeiro testemunho do que você é capaz, sem precisar anunciar cada passo. Número 12. Nem o sucesso nem o fracasso são permanentes. Tudo o que hoje parece eterno pode desaparecer amanhã. Tudo o que hoje te faz sentir invencível pode se tornar, no futuro, a tua maior queda. E tudo aquilo que hoje parece uma derrota impossível de superar pode, com o tempo, se transformar na razão pela qual você se levanta mais forte. Nada é permanente, nem o sucesso, nem o fracasso, nem a felicidade, nem a dor. A vida é um fluxo constante, uma mudança que acontece a cada segundo, mesmo quando você não percebe. E quando você entende isso, você para de se apegar ao que te dá prazer e para de temer o que te causa dor, porque aprende que nada dura para sempre. Muitos acabam se destruindo porque acreditam que o sucesso é algo que precisa ser mantido a qualquer custo. Se tornam obcecados em sustentar uma imagem, em segurar os resultados, em proteger o que acreditam ter conquistado. Mas essa obsessão os consome, enche a mente de ansiedade, de medo constante de perder tudo se algo mudar. Mas o que eles ignoram é que a mudança é inevitável. Tudo o que sobe pode cair. Tudo o que hoje parece certo pode desaparecer amanhã. E quanto mais você se agarra, mais você sofre. Porque quer que tudo fique parado em um mundo que nunca para de se mover. O mesmo acontece com o fracasso. Há quem caia uma única vez e ache que aquilo define a vida para sempre. Pessoas que se rendem, que se entregam à desesperança, que acreditam que não há saída. Mas o fracasso também é uma fase, uma estação temporária, apenas uma parte do caminho. E se você escolher se levantar, se você decidir continuar, se você estiver disposto a aprender, esse fracasso se transforma na semente do seu próximo crescimento. O que hoje parece o fim pode se revelar amanhã o começo de algo muito maior, se você não cair na ilusão de que nada vai mudar. Os estoicos sabiam que a vida é feita de ciclos, que nenhum estado é definitivo, que tudo é temporário. Por isso eles cultivavam a calma no sucesso e a força na derrota, porque entendiam que o mais importante não é o que acontece do lado de fora, mas como você escolhe manter seu equilíbrio por dentro. Você pode ter tudo hoje e perder tudo amanhã. Você pode achar que perdeu tudo hoje e recuperar amanhã. O que realmente importa é quem você é em cada uma dessas fases. A verdadeira força não está em tentar evitar a mudança, mas em saber navegar por ela, em manter a humildade quando tudo está dando certo, sem deixar que o sucesso te cegue, e em manter a esperança quando tudo desaba, sem deixar que o fracasso te quebre por dentro, porque o sucesso é apenas uma fase. Você não é os seus resultados, você não é os títulos que conquistou, você não é o que os outros dizem quando tudo parece perfeito. Da mesma forma, você também não é o fracasso, você não é os erros que cometeu, você não é as suas quedas, você não é a opinião de quem te julga quando você falha. Você é a pessoa que decide seguir em frente sem se apegar a nenhum desses extremos. Você é quem entende que a vida continua se movendo, e que cada fase é apenas uma etapa do caminho. Quando você compreende isso, você aprende a soltar, aprende a deixar ir o que já cumpriu seu ciclo, aprende a não ter medo do que está por vir, aprende a fluir com a vida em vez de lutar contra ela. Hoje você pode estar no topo, amanhã pode estar no chão, mas se você mantiver a sua paz, o seu equilíbrio e a sua clareza, nenhuma mudança será capaz de te destruir, porque você sabe que nada é para sempre. Você entende que tudo faz parte do processo. Você reconhece que o verdadeiro poder está em como você decide viver cada fase, e não no que você ganha ou perde em cada uma delas. Se essa mensagem fez sentido para você, quero que tome uma atitude agora mesmo. Escreva nos comentários: minha transformação começa agora, com estoicismo. Faça disso um lembrete do seu compromisso com a disciplina, com a virtude e com o crescimento pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme no seu caminho estoico.